Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que está sendo a sua semana, os seus dias? Tem desfrutado da sua vida? É algo que tem sido um aprendizado muito grande para mim. É aprender a desfrutar cada situação da minha vida, cada momento, seja ele bom, seja ele mal, mas aprender a estar feliz em toda e qualquer situação. Isso tem sido um aprendizado que eu tenho praticado na minha vida. E como todo aprendizado é um processo, todos os dias a gente melhora um pouquinho. Hoje eu queria compartilhar com vocês um dos textos bíblicos que mais me ajudaram em uma determinada fase da minha vida, não muito fácil, mas que o Senhor me direcionou para esse texto, e à medida que eu fui praticando esse texto, foi me dando uma clareza, uma tranquilidade muito grande. E esse texto ele está em Romanos 12:2, que ele diz assim, Paulo falando, né? Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando esse texto começou a fazer um sentido para mim e eu comecei a praticar, eu entendi que eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha falado: Deus, olha aqui, está o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Usa o meu corpo, usa a minha vida da maneira que o Senhor quiser. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão de tudo isso para o Senhor. Usa-me, Deus, aonde o Senhor quiser, com quem o Senhor quiser. Usa minha boca, usa minha fala, usa tudo, Senhor, usa tudo que o Senhor quiser. E quando eu fiz isso, gente, teve um poder muito grande, porque à medida que eu fui fazendo isso, algumas pessoas vieram me procurar para falar coisas ou pedir ajuda de coisas que eu nunca imaginei que eu podia ajudar. E é muito gostoso, não para minha honra nem para minha glória, mas para que Deus viu em mim alguma coisa que eu pudesse ajudar alguém. E isso é muito bom. Então eu gostaria muito de deixar esses conselhos para vocês, de chegar e colocar diante de Deus mesmo a sua vida. Eu fico imaginando Paulo falando, né? Rogo-vos, pois, irmãos, por favor, é tipo, por favor, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Não queira ser você mesma, abre mão do seu livre-arbítrio, diz para ele te usar. E não vos conformeis com este mundo. Quando ele está falando isso, ele está querendo dizer assim: não entra na forma desse mundo, né? Não entra conforme esse mundo. Seja diferente, transformeis a vossa mente. E no primeiro momento, quando eu comecei a meditar sobre esse versículo, ele não fazia muito sentido. Eu não conseguia entender como que eu tinha que transformar a minha mente. Depois o Senhor foi ministrando ao meu coração: não existe nada melhor do que você colocar todas as suas dúvidas diante de Deus. E eu sugiro muito isso: se você tiver com alguma dúvida, pergunta a Deus: eu não entendi isso. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu falei: Senhor, eu não entendi. O Senhor pode me explicar? E quantas vezes alguém, uma pregação ou um livro ou qualquer coisa que Deus foi usando para poder me explicar, e é tão lindo quando isso acontece. Então, depois eu entendi. Transformar sua mente significa você não pensar como os padrões deste mundo. Pensa com a mente que Deus te deu. Olha o Zac aparecendo no vídeo. E pensa com os padrões mentais de Deus, porque, gente, vamos parar para pensar uma coisa. Você imaginar que Deus abriu um mar vermelho para todo um povo passar pelo meio do mar,
Não é com uma mente tradicional que você consegue entender e acreditar que isso é real. Você imaginar que um homem foi engolido por um grande peixe também não é com a mente tradicional que você consegue imaginar e acreditar. Mas o Senhor falou muito ao meu coração e Ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então qualquer coisa que você esteja fazendo ou pensando que não tiver fé envolvido, você não está agradando a Deus. A palavra é clara, é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, se existe uma maneira que nós queremos e devemos agradar a Deus, é através da fé. E renovar a sua mente é o princípio de tudo isso. À medida que você vai tendo mais intimidade com a palavra de Deus, a sua mente vai sendo renovada. Muitas pessoas podem dizer, não acredito que Deus abriu o mar vermelho. Eu acredito completamente, sem sombra de dúvida, porque o Deus que eu sirvo, ele foge ao padrão normal do mundo. Ele é um Deus que não cabe dentro do que eu raciocino. É muito maior e muito mais esplêndido do que nós podemos imaginar. Então, se eu pudesse não, eu estou querendo te dar uma dica hoje. Aprenda a renovar a sua mente. E você só vai fazer isso conforme você tiver mais e mais contato com a palavra de Deus. E eu volto a dizer, eu não estou falando de religião, eu não estou falando para você de nada, eu estou te dizendo o seguinte: tenha intimidade com a palavra de Deus. Comece a buscar informações, a buscar explicações da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração. Lógico, todo acesso começa por Cristo. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a palavra também é clara, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, acesse o Senhor Jesus. Aonde você estiver mesmo, você pode abaixar a sua cabeça e fazer como Romanos 10:9 diz. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só que tem uma coisa, quando você se colocar diante de Deus, falar para Ele que o seu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, você vai fazer um vídeo como esse, porque você nem consegue explicar o porquê você precisa fazer, mas Ele fala ao seu coração. Liga a câmera e fala. E você só cumpre, porque no fim a sua vida não é sua mesmo, é dele. Gente, um beijo, obrigada, viu? Até mais, Deus abençoe muito a vida de vocês.